Olá, queridos. Espero que esteja tudo bem com vocês, meus seguidores. Um abraço a todos. Que a bênção do Senhor, que enriquece e acrescenta dores, esteja sobre você e sua família e seu lar. O estudo de hoje é a continuação do livro de Tiago, o capítulo número 3. O tema é como usar a língua com sabedoria. Neste capítulo de Tiago 3, estudo haverá um ensino poderoso sobre o mal incontido. A língua, como nossas palavras, poderão edificar sonhos extraordinários e assim como poderão destruí-los. Tiago nos ensinará sobre a maldade e pecado que há escondido em um órgão tão pequeno de nosso corpo e sobre como é o nosso dever de dominá-lo. Não devemos usar a boca como fonte de bênção e maldição. Devemos apenas ser fonte de bênção limpa. Encerrará falando sobre a diferença entre a sabedoria terrena e a sabedoria do alto. Suas características. Uma é carnal, egoísta, insensata, destrutiva, enquanto a outra é muito superior, sendo pacífica, espiritual, amorosa, promotora da união. Vamos começar o estudo? Tiago 3, estudo. Aprendemos o histórico sobre a relação entre a fé e as obras, sobre a discriminação entre o rico e o pobre. A misericórdia deve ser guia dos nossos relacionamentos e, por isso, nosso julgamento e a decisão precisam passar por ela. Uma fé cristã deve ser embasada no comportamento e nas obras. Não há sentido de um cristão que não apresenta no seu dia a dia traço de generosidade, de compaixão, de amor, como forma de gratidão pela obra redentora de Jesus na cruz, o que nos custou nada em troca, não custou nada em troca. Tiago, capítulo 3, do versículo 1 a 12, nessa sessão, Tiago continuou trabalhando do problema do falar inutilmente. Tiago 2, 16, 18 diz: seu foco está em como o ensino errado pode prejudicar a congregação. Tiago 3, 1, não sejam mestres. Meus irmãos, muitos não sejam mestres, sabendo que receberemos maior condenação. Muitas pessoas querem ser mestre porque é a função considerada importante na igreja. A proliferação de mestres sem treinamento, no entanto, pode gerar falsos ensinamentos na congregação, fazendo com que alguns se desviem. Os mestres são julgados com maior rigor e não devem ser nomeados sem o devido cuidado. Tiago, capítulo 3, 2, o tropeço pela palavra. Porque todos tropeçamos. Muitas vezes, se algum homem não tropeça em palavra, este homem é perfeito e capaz de refrear todo o corpo. A coisa mais difícil para um mestre é controlar a língua, que é o corpo, sem duplo sentido aqui. O termo se refere ao corpo físico e ao papel da língua dele, mas também ao corpo de Cristo na sinagoga e à influência dos mestres nele. Tiago, capítulo 3, o 3 e o 6, o mal contido na língua. Ora, nós colocamos freio nas bocas dos cavalos para que possamos obedecer e dirigimos todo o corpo. Vede também os navios que, embora sendo tão grandes e levados por impetuosos ventos, são dirigidos como um leme, bem pequeno, por aquele que o governa. No versículo 5, assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. No versículo 6, queridos, ele diz: a língua é um fogo, um mundo de iniquidade. Assim a língua está entre os nossos membros, que contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é inflamado pelo fogo do inferno. Assim como o freio dos cavalos e os lemes dos barcos,
O tamanho da língua é desproporcional à influência que ela exerce. O falso ensino, expresso por língua, é um mundo de iniquidade. Ele contamina todo o corpo, o indivíduo ou uma congregação, e determina o destino de todos que o seguem. No livro de Tiago, capítulo 3, versículo 9 a 12, água doce e água salgada. Ele diz: com ela bendizemos a Deus e Pai, com ela amaldiçoamos os homens, que foram feitos à semelhança de Deus. No versículo de número 10, de uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que estas coisas sejam assim. No versículo de número 11, porventura de uma fonte e de um mesmo local jorra água doce e água amarga? No versículo de número 12, pode a figueira, meus irmãos, carregar bagas de azeitonas ou a videira figos? Como nenhuma fonte pode produzir água salgada e doce. Tiago destacou a natureza contraditória da língua. Da mesma boca sai louvor a Deus e a maldição aos homens, feito à semelhança de Deus, o que transgride a lei real. Tiago, capítulo 3, do 13 a 18, nestes versículos, Tiago continuou tratando do papel dos mestres, principalmente da sua maturidade espiritual. A fala até parece aqui: não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Mas o principal problema é a inveja, amarga e contenda. Longe de ser pequenos defeitos de caráter, esses traços são de uma natureza terrena, sensual e diabólica. Tiago, capítulo 3, 13. Mostre suas obras. Quem é o homem sábio e dotado de conhecimento entre vós? Que mostre, pelo seu bom comportamento, as suas obras, com a mansidão da sabedoria. O mestre sábio mostre suas obras. Assim como a fé é demonstrada pelas obras, a sabedoria também é provada pelo bom comportamento e pela mansidão. Tiago, capítulo 3, do 14 a 15, sabedoria carnal. Ele diz no versículo 14: mas se tendes uma amarga inveja e contenda em vossos corações, não vos glorieis nem mintais contra a verdade. No versículo 15 ele diz: essa sabedoria não desce do alto, mas é terrena, sensual e diabólica. A expressão amarga inveja e contenda contrasta com o bom comportamento e a mansidão da sabedoria. Do versículo número 13. Negar a verdade é uma ameaça constante nas igrejas que toleram falsas doutrinas. Tiago, capítulo 3, do 6 a 18. Sabedoria do alto. No verso 16, porque onde há inveja e contenda, aí há confusão em toda obra do mal. Tiago, capítulo 3, 16. E a gente vê muito isso na atualidade. Porque onde há inveja e contenda, aí há confusão em toda obra do mal. No 17, mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, gentil e fácil de ser invocada, cheia de misericórdia, de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. No versículo de número 18, e o fruto da justiça é semeado na paz daqueles que praticam a paz. Tiago constatou os dois tipos de sabedoria quanto à sua origem. Os mestres que ensinam com base na sabedoria terrena causam confusão e toda obra do mal. Os mestres que têm a sabedoria que vem do alto produzem virtudes que cumprem a lei real. Tiago 2,8. E promove a unidade dentro da congregação. Vamos concluir, meus amados. Que preciosidade, um dos textos mais importantes da Bíblia, sem dúvida alguma. Aqui o irmão de Jesus nos deixa um ensinamento digno de seu sangue materno, o mesmo do mestre. A chave espiritual contida neste capítulo é poderosa. Como uma parte tão pequena de nosso corpo pode corromper ou salvar todo o resto. Tiago usa a figura de um freio de cavalo.
o leme de navio e um pequeno fogo. Note que todos são pequenos, assim como a língua, mas que pode determinar sobre o que é maior, a bênção e a maldição. Ele alerta para que, como cristãos, devemos apenas usá-la para abençoar a Deus e a sua criação, dizendo de uma fonte não pode jorrar 2 tipos de água, e que de uma árvore não se pode colher 2 tipos de frutos. Que possamos vigiar, controlar esse órgão tão devastador, e dele venha sair apenas o que é bom, o que é perfeito, o que é agradável aos ouvidos de Deus e de nosso próximo. Amém? Capítulo 3 terminou. Estude, reveja o vídeo, marca na Bíblia as passagens. Amém, queridos? Oh Deus, em nome de Jesus, que os meus amados seguidores possam ser edificados na rocha que é Cristo, dando um bom final de semana para todos e dando livramento em todas as áreas e edificando-nos na tua palavra que é a verdade. Bom dia, feliz sábado.